Oi pessoal, hoje a entrevista vai ser com meu vizinho, que eu adoro a família dele, mas eu sempre tive a curiosidade de saber como é que começou a empresa dele. Então a gente vai falar hoje com o Ronaldo Dantas, sócio fundador da MyBroker. E então, vamos começar. Quero saber como é que começou essa história da imobiliária que hoje está maior crescimento no Brasil, né? Já tem sócios aí no Brasil todo. Sim. Então, me explica como é que isso começou, o nome, quantos anos que tem essa empresa? Bem, a MyBroker ela começou em 2011. Antes disso eu já era corretor. Vim do mercado financeiro, eu trabalhava como gerente de conta pessoa jurídica. Passei por algumas situações complicadas no casamento, né? Quando eu casei, fiquei desempregado, o Itaú comprou o Unibanco, o Itaú comprou o Unibanco, eu trabalhava no Unibanco. E aí um dia a Lorena me ligou e falou, tem uma vaga aqui para corretor. E aí eu fui para me tornar corretor, comecei na Apollo Imóveis. E a Apollo é uma imobiliária muito forte em aluguel e loteamento ela estava começando na parte vertical. E aí eu comecei lá, junto com a imobiliária, então não tinha muito treinamento. Demorei um pouco para fazer a minha primeira venda, mas depois que eu fiz, peguei mais ou menos o ritmo do negócio. Fiquei na Apollo um ano e 3 meses, mais ou menos, trabalhando com médio padrão. Depois eu fui para o econômico, fiquei como autônomo, trabalhei no econômico Minha Casa Minha Vida. E depois eu me preparei para ir para alto padrão. Eu fui para Opus, fiquei lá um ano e pouco. E de lá aí eu estava bem estabilizado como corretor, estava muito bem como corretor. E queria mais desafios. E aí surgiu uma ideia de me tornar gestor em uma outra imobiliária. Só que eu olhava as outras imobiliárias e não me identificava muito com elas, pelo jeito de trabalhar. E aí me chamaram para montar uma imobiliária. E aí eu falei, para ser cópia das outras eu não quero, porque eu prefiro trabalhar com as outras. Já tem 30, 40 anos de mercado. Para ser igual, eu tinha acabado de ler um livro que chama o Estratégia Oceano Azul, que ele fala exatamente sobre ser diferente. Você não precisa ser o melhor, mas você precisa ser diferente. E aí eu achava muito estranho o jeito que o mercado imobiliário atuava. As pessoas eram meio que obrigadas a vender um determinado produto, a gente chama de produto, mas um empreendimento, porque o cliente, a imobiliária era muito dependente do plantão de vendas. Eu já estava atuando muito na parte da internet, já estava começando a captar clientes pela internet, então não dependia tanto da estratégia do plantão. Eu já conseguia fazer venda sem o plantão. E aí foi quando tive a ideia de montar a imobiliária já com esse novo padrão de marketing, né? O marketing mais humanizado, porque antes o marketing era todo voltado para o produto. Então, sempre falava-se de produto. E depois eu comecei a perceber que já tinha uma tendência já para falar a respeito da humanização do serviço, né? A forma como a gente atua. Então vinha na tendência de YouTube, iPhone, MySpace, e aí eu pensei, MyBroker, né? Que era tudo no pronome pessoal. E aí a gente começou a imobiliária com 12 corretores lá na rua 140 ali, na rua do Caicó, no Marista. E a gente começou essa imobiliária com foco no cliente, não no produto, não na incorporadora. E deu tão certo que hoje nós temos aí 28 unidades aqui espalhadas em 12 cidades, 7 estados. E agora eu acabei de chegar de Portugal, onde a gente vai abrir nosso primeiro internacional lá na cidade do Porto. Isso é maravilhoso, você falando assim da urbanização, né? A gente vê na minha área assim, de arquitetura, hoje em dia a gente consegue fazer um projeto todo no 3D. Faço muito projeto para pessoas online que a gente acaba nem encontrando pessoalmente, né? Tanto é que eu sou cliente, recebi um projeto incrível. Até agora não executei, mas ainda um projeto maravilhoso que eu ainda... que eu acho que assim, igual você tá falando, a gente tem que, em qualquer área do mercado, a gente tem que ter um diferencial. Sim. Que eu acho que no meu trabalho, assim, eu uso muito do exclusivo. Sim. Não é porque é um produto, a gente trabalhou, fez um projeto juntos, era um loft pequeno, mas não é porque é um produto de uma área pequena que não tenha, para mim, o mesmo significado do que fazer uma mansão de 1.000 metros quadrados. Então, eu acho que é isso que você trabalha também quando você falou de não trabalhar, não destacar o produto e sim o cliente, né? Que é um pouco do diferencial que a gente trabalha. Mas hoje em dia, eu queria te perguntar assim, tudo tá online, né? A gente
tem esse foco Estamos assim. aqui agora Estamos conversando. aqui, porque a gente tem esse preocupar um pouco com isso. Mas a gente não pode também deixar de lado o pessoal, né? Sim. Que a pessoa, quando está comprando uma casa, vamos supor, ela quer conhecer, ela quer sentir. Como que você consegue equilibrar isso tudo? Na verdade, assim, a evolução do marketing, ele fala disso, né? Primeiro foco no produto, depois foco no serviço mais humanizado, e aí, hoje nós estamos no marketing 5.0. O 4.0 a gente já falava já um pouco sobre a digitalização, e agora é unir as duas coisas. É ser digital, mas não robotizado, né? A gente precisa ter essa característica de ganhar escala com o digital, mas ao mesmo tempo a gente conseguir fazer com que o cliente ele tenha aquele tratamento humanizado. Então, o digital ele é muito bom porque a gente tem uma abrangência, a gente consegue atingir muita gente, a gente solta um vídeo de uma casa, de repente 30 mil pessoas conseguem ter acesso àquela casa. Para a gente passar 30 mil clientes naquela casa é muito difícil, então o cliente consegue economizar tempo. Mas a captação do cliente ele vem pelo digital, mas a partir do momento que a gente captou esse cliente, a gente vai primeiro descobrir qual que é a necessidade dele, que é exatamente o que você fez. Achei muito bom o seu atendimento e o projeto, assim, me surpreendeu. E olha que eu sou acostumado com arquitetos, né? Assim, eu vivo dentro de decorado, eu estou o tempo todo vendo decorados no Brasil inteiro. E o arquiteto, às vezes, ele tem esse lado artístico, né? De tipo assim, é a minha obra. Mas não é ele que vai morar, né? Sim, então, sim. respeitar isso, eu vi que você respeitou bem isso, né? Como você falou do imóvel, não é o tamanho que determina se ele é alto padrão ou não, né? Na verdade, é o que tem dentro dele, né? Até porque hoje os imóveis estão cada vez menores. Sim. Né? A tendência é que as pessoas vivem sozinhas e tal. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa sim do online. Online não existe nada que consiga te potencializar, escalar mais do que o online, mas não pode deixar esse atendimento ser robotizado. Depois que você tem o cliente, você está atendendo ele, aí precisa ser Do pessoal. artesanal. Né? A gente fala, aí a gente chama de alfaiataria, que é quando a gente vai pegar a medida do cliente e encontrar aquele imóvel ideal para ele, para a gente poder trazer o que realmente ele precisa. Que na minha área a gente fala são os detalhes, né? Exato. Que é o que acaba fazendo a diferença. É quando você identifica ali a personalidade do cliente Sim. e traz para o projeto. E não o detalhe, eu falo só assim, na hora que eu estou desenvolvendo o layout, fazendo a parte do 3D, mas o detalhe também na apresentação, é um mimo que você faz com o cliente, principalmente quando a gente trabalha com um cliente alto padrão, que já está acostumado com tanto, a gente tem que ter alguma coisa diferente para poder chamar atenção. E eu achei maravilhoso a sua apresentação, você trouxe um book, uma caixinha transparente, com um pendrive também, não sei, transparente. Também transparente, né? Com a logo. Achei maravilhoso, eu até filmei, depois eu postei. Eu fiquei muito feliz. Me senti honrado. Ai, que bom isso, né? Passa do trabalho ali, você vê o cuidado da pessoa na hora de te atender. Isso é muito bom. Eu acho que é esse detalhe que faz, de fato, a gente ser escolhido ou ser recomendado depois. Detalhe, assim, que você mexe com imobiliário e eu tô na parte de arquitetura. É necessário? Você acha que é necessário um arquiteto sempre? Porque eu fico assim, muitos clientes quando me procuram também, Lívia, eu tô comprando um lote. Me ajuda, então a gente tem uma parte do escritório que serve para isso mesmo, para ajudar a escolha do lote, que a gente vê insolação, a gente vê o dimensionamento, se é um lote, o corte, se ele é muito retangular, se ele é mais quadrado, se quer uma casa térrea, uma casa... Então eu acho que essa consultoria de ter o imobiliário, ter com arquitetos, designers, eu acho super interessante. Então você acha que faz diferença quando a pessoa tem essa ajuda? Não, faz toda a diferença, né? Tem muita gente que vê o arquiteto como um custo. Na verdade, ele é um investimento. Eu sempre falo isso. Que pode reduzir muito o custo de talvez você ter que fazer alguma coisa que você não vai aproveitar tanto. Você vai mobilizar e que você não vai aproveitar. Então, o arquiteto ele consegue trazer para a realidade do projeto em si, talvez uma economia do que você precisa. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Ronaldo? Olha, precisando comprar imóvel, agora você já sabe, é MyBroker, meu querido. E arquiteta lembra de mim.